Eu fui espírita durante muito tempo. Sendo que mais, sabe o que é mais engraçado que eu fui espírita e eu não era espírita do cadecismo, né, da frente cadecista, né, da linha cadecista, podemos dizer assim, né? Muita gente fica chateada quando fala cadecismo, como se o espiritismo fosse uma coisa exclusiva de quem lê os livros de Allan Kardec, né? Não é bem assim. É de uma dissidência, né? Eu era de uma dissidência do chamado racionalismo cristão, nome arrogante, né? Vamos dizer assim, né? Por muito tempo eu acreditei é, na vida após a morte e tal, né? O racionalismo cristão ele tinha se propor, ele tinha a se propor a ser uma religião que interligava o racional com o cristão, mas convenhamos, né? Até o momento que eu fui estudar filosofia, eu era racionalista cristão ferrenho, defendia tal, lia muito e eu percebi duas coisas. A maioria das pessoas que está no raciocínio cristão não sabem o que estão lendo, não percebem, né, a, a leitura, não raciocinam, mas eu saí de lá porque eu acabei, né, lendo outros filósofos, lendo outras perspectivas e tal, e acabei saindo do racionalismo cristão. Mas não é de nenhuma intenção aqui desrespeitar quem acredita, né, nessa chamada doutrina, que agora dizem que é filosofia, que na verdade não é, que a partir do momento que é uma filosofia de vida, a coisa acaba se implodindo. E a própria filosofia, ela tem esse aspecto de investigação, então é lógico que para você sair de uma religião como o racionalismo cristão, né, que não é uma religião igual às outras, isso até um dado momento, né, o próprio racionalismo cristão se dizia não ser uma religião, isso é uma doutrina, depois disse que era uma filosofia, depois voltou atrás disso. É uma religião. Tem todos os aspectos de religião. Tem dogmas, crenças, só que num nível mais estruturado e codificado. Mas é uma religião, e como toda religião, né, traz malefícios ao seu pensar, ao seu raciocinar. Você fica preso a um livro, preso a uma regra, presa e mas como é que eu saí do racionalismo cristão? Eu saí quando eu comecei a estudar a faculdade de filosofia, ler livros de filosofia, me aprofundar mais nos assuntos relacionados à espiritualidade, a chegar no niilismo e, e fazendo perguntas ao presidente. Né? Eu participava muito dos programas que ele fazia ao vivo no YouTube, mandar pergunta mesmo para botar o presidente contra a parede, vamos dizer assim, né? Fazendo perguntas que os fanáticos, porque tem uma galera aí que é fanática, queria defender a todo custo. Não. E muitas das vezes as respostas elas não eram as respostas que eu achava que tinham algum tipo de que eram respostas plausíveis. E aí eu saí. Não porque eu era membro do racionalismo, nada disso, eu era só um estudante ali, era um praticante e tal, fazia lá as limpezas psíquicas, esse tipo de coisa. Mas você vê, por exemplo, por que eu devo reencarnar várias vezes? Ah, para você melhorar e evoluir. Mas toda vez que eu encarno e evoluo, eu caio num cenário pior do que o outro, num cenário que vai me causar mais problemas, aí fica num giro, né? É um tipo de teoria que ela não faz sentido, sabe? Eu fiz umas perguntas ali, né, e percebi um certo moralismo, uma certa estrutura, né? Enfim, a lei das encarnações é um negócio que já passou de ser uma teoria que no campo da, no campo
do campo do argumento, não. Primeiro que a gente não tem prova. Segundo que mesmo que seja se a gente for prezar pelos argumentos, são argumentos que chegam em determinado momento que não faz mais sentido. E aí eu saí. Foi a melhor coisa que eu fiz, perdi muito tempo lá. Podia estar lendo livros de outros assuntos. Então essa é a minha história com religião. Hoje eu sou um ateu fraco, podemos dizer assim. E já aceitei que a vida é como ela é e que a gente não tem como descobrir o que possa existir após a morte, que na verdade muito provavelmente iremos morrer e pronto, acabou-se. Mas caso exista algum efeito metafísico, algum efeito depois, a gente não sabe. E a gente tem que aceitar a melhor forma racional de lidar com a coisa. E através da aceitação é que você vai buscar, lógico, num mundo sem sentido, sem propósito, você vai buscar o seu sentido pessoal. E mesmo que você não consiga, tudo bem viver só por viver. Desde que você respeite as outras pessoas, que você vive na sociedade. Se você vive, se você trabalha, se você respeita os outros, se você não depende de ninguém, mesmo que você seja egoísta, mas um egoísmo que não faça mal às outras pessoas, para que religião? Isso é coisa de gente fraca, gente que precisa de muleta, gente que não consegue admitir que a existência não tem explicação. A existência não tem explicação. A explicação que tem mais é que você vive, morre, você está aqui para procriar, e é só, acabou-se. Por isso que eu saí do racialismo cristão, porque chega um momento que tudo acaba sendo apenas uma religião. Eu me iludi, né? Acaba que o nome racionalismo cristão são duas palavras antagônicas. Mas são só críticas à religião, às pessoas. Tem muitas pessoas ali que são muito boas, são muito bacanas, são muito sociáveis para conversar, né? Dificilmente um racionalista cristão vai brigar com você, vai debater com você, vai discordar com você, em alguns aspectos até concordar, por incrível que pareça. Tem muita gente ali muito boa. O raciocínio cristão, em termos de filosofia, ele é muito bom. Agora, quando ele parte para o espiritismo, inclusive uma crítica que eu fiz na época, por que vocês não largam esse negócio de espiritismo e se concentram em... Lógico, eu não fui ouvido. Se o racionalismo cristão quiser ser uma filosofia, primeiro ele tem que tirar o cristianismo. Segundo, focar na filosofia em si. E terceiro, largar a moralidade, algo que eles não vão fazer porque eles são dogmáticos como qualquer outra religião, embora eles digam que não são. Eles se contradizem. Mas isso aqui não é um ataque. Né? Eu tenho muito a agradecer ao racialismo cristão porque foi meu primeiro contato com filosofia, embora seja uma filosofia fraca, uma filosofia fraquíssima, uma religião fraquíssima, como qualquer outra qualquer, foi o meu primeiro contato com o livro. Eu comecei a ler através dos livros de raciocínio cristão. E tive uma educação, de uma certa forma, boa. Né? Então, muito obrigado ao raciocínio cristão. O raciocínio cristão, na verdade, serviu apenas para trampolim para outras filosofias mais adultas, mais maduras. Eu estou falando de ideias, tá? Não estou falando de pessoas. Mas é isso. Troquei o quê? A limpeza psíquica. Troquei a limpeza psíquica por atenção plena, mindfulness, meditar. Troquei a filosofia deles por filosofias mais existencialistas. Então foi uma troca boa que me traz benefícios. Agora, se você é feliz lá, cara, tudo bem também, né? Não vou... Eu procuro não ser feliz, eu procuro a paz e a neutralidade. Felicidade é um campo ilusório, que em outros vídeos eu devo falar mais sobre esse assunto.